Quando alguém me enche o saco por qualquer coisa, eu falo, quem é essa pessoa? Ela faz parte do meu próximo nível? Não, então se lasque, que tem a ver com o que você está pensando. Vá caçar gente que quer moldar a própria vida do jeito que você pensa. Eu não vou agradar ninguém, nem você, inclusive, que quer fazer, quer prosperar aqui perto de mim. Eu não vou agradar você, imagina quem não tem nada a ver com o rolê. É bom você fazer pergunta. Um dia eu fui perseguido, me expuseram em 2012 na internet, foi um negócio bem chato, eu fiquei de cama 3 dias. Essa foi a última vez que eu importei com alguém que me encheu o saco. No final das contas eu percebi o seguinte, fazendo perguntas, essas pessoas vão me levar para algum lugar? Não, elas querem me tirar do lugar que eu estou, então o problema é delas. Hoje eu arrumei um negócio fazendo pergunta, quando alguém se levanta contra mim, aí eu não dou conta de deixar barato, aí eu tenho que usar para vender alguma coisa. Por que a maioria das pessoas num diálogo, elas perdem rapidamente um diálogo? Porque ela não sabe fazer pergunta. Se soubesse fazer pergunta, já afastava um pouco as pessoas ali que estão querendo tirar alguma vantagem, algum proveito indevido seu. Só que, se você realmente aprender a fazer pergunta, você vai fazer uma pergunta assim, ó, até que dia eu vou ficar nesse emprego? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Até que dia que eu vou aceitar me olhar desse jeito? Até que dia que eu serei fraco? Você tem que fazer uma pergunta assim, ó, sobre até o dia. Uma grande pergunta para você anotar. Até que dia que eu vou viver desse jeito? Até que dia que eu vou aceitar essa pessoa me humilhar? Até que dia que eu vou admitir as coisas que eu tenho admitido? Isso é pergunta. Às vezes você não consegue fazer algo, aí você pergunta para si mesmo. Anota a tarefa aí. Vocês vão vencer uma folha A4. Do começo ao fim, fazendo uma pergunta por linha. E hoje você não vai dormir sem responder todas essas perguntas. Pergunta assim, ó, como é que está meu relacionamento com Deus e o que eu preciso fazer para elevar ele no nível máximo? É uma grande pergunta. Segunda coisa, o que eu preciso fazer para higienizar meu cérebro? Quais são as coisas que estão agarrando dentro do meu cérebro? Eu assisti um documentário do Arnold Schwarzenegger que ele fala um negócio muito massa. Se você não pôr sua mente dentro do músculo, ele não vai crescer. Não vai crescer. Se você não colocar sua mente e fazer as perguntas, que está certo. Só de você fazer as perguntas, você vai ver que você está repetindo coisa que não existe ali. E aí ele tenta imitar meu nado e eu falo, não tem que imitar meu nado. Você tem que pensar que você é um barco, seu cérebro é o piloto, é o capitão, e você precisa remar, e a traseira não pode afundar. Aí eu fico treinando a cabeça de um monte de gente e para a prova que a gente vai fazer. Sabe o que é o grande lance? A pergunta é, eu estou fazendo isso aqui do jeito que deveria ser feito? Eu tenho, por exemplo, vamos ficar todo mundo rico aqui? Vocês querem ficar rico, sim ou não? Sim. Então vamos fazer perguntas. Por que a maioria das pessoas num diálogo, elas perdem rapidamente um diálogo? Porque ela não sabe fazer pergunta. Se soubesse fazer pergunta, já afastava um pouco as pessoas ali que estão querendo tirar alguma vantagem, algum proveito indevido seu. Só que, se você realmente aprender a fazer pergunta, você vai fazer uma pergunta assim, ó, até que dia eu vou ficar nesse emprego? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Até que dia que eu vou aceitar me olhar desse jeito? Até que dia que eu serei fraco? Você tem que fazer uma pergunta assim, ó, sobre até o dia. Uma grande pergunta para você anotar. Até que dia que eu vou viver desse jeito? Até que dia que eu vou aceitar essa pessoa me humilhar? Até que dia que eu vou admitir as coisas que eu tenho admitido? Isso é pergunta. Às vezes você não consegue fazer algo, aí você pergunta para si mesmo. Anota a tarefa aí. Vocês vão vencer uma folha A4. Do começo ao fim, fazendo uma pergunta por linha. E hoje você não vai dormir sem responder todas essas perguntas. Pergunta assim, ó, como é que está meu relacionamento com Deus e o que eu preciso fazer para elevar ele no nível máximo? É uma grande pergunta. Segunda coisa, o que eu preciso fazer para higienizar meu cérebro? Quais são as coisas que estão agarrando dentro do meu cérebro? Eu assisti um documentário do Arnold Schwarzenegger que ele fala um negócio muito massa. Se você não pôr sua mente dentro do músculo, ele não vai crescer. Não vai crescer. Se você não colocar sua mente e fazer as perguntas, que está certo. Só de você fazer as perguntas, você vai ver que você está repetindo coisa que não existe ali. E aí ele tenta imitar meu nado e eu falo, não tem que imitar meu nado. Você tem que pensar que você é um barco, seu cérebro é o piloto, é o capitão, e você precisa remar, e a traseira não pode afundar. Aí eu fico treinando a cabeça de um monte de gente e para a prova que a gente vai fazer. Sabe o que é o grande lance? A pergunta é, eu estou fazendo isso aqui do jeito que deveria ser feito? Eu tenho, por exemplo, vamos ficar todo mundo rico aqui? Vocês querem ficar rico, sim ou não? Sim. Então vamos fazer perguntas.